Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe, estou com o Ader e o Eduardo, que são palestrantes na FIF 2009 também. Eu já fiz a minha palestra de origami, queria saber deles, o que é que vocês vão falar? Fala um pouquinho, bem rapidinho, o que é que vocês vão falar na FIF. A gente vai falar exatamente como a gente engaja o Conselho na questão da captação e na mobilização de recursos. Como que a gente... técnicas e questões muito práticas de como a gente pega as pessoas que são do Conselho, que têm contatos, que têm pessoas, que abrem portas e fazem eles nos ajudar no trabalho do dia a dia. É basicamente isso. Muitas vezes o conselheiro ele tem medo e receio de se envolver com a instituição, ele é ocupado, então a gente tem que meio que pegar na mão dele e trazer ele para perto da gente. Então a gente trabalha muito nessa linha mais técnica e usando essas dinâmicas para eles chegarem mais às pessoas. Muito legal, eu conheci o Adler em 2013 num projeto do Exército de Salvação. Fiquei bem curioso, né? Porque geralmente fala de engajamento de voluntário, engajamento dos colaboradores, dos doadores, mas exatamente. Primeira vez que eu ouvi do Conselho. Desafiador. Mas o que a gente sempre fala é que nós podemos captar para qualquer causa, mas não para qualquer instituição. E aqui eu não estou nem entrando na questão legal, eu estou falando mais do espírito interno que a gente tem dentro da instituição. Então eu queria começar por aí. Para vocês entenderem só um pouquinho, né, da onde a gente vem, eu vou passar rapidamente. Nós somos o que a gente chama de uma empresa de soluções completa, e em inglês a gente fala One Stop Shop, né, um local que você vai lá e tem todas as soluções de fundraising e de engajamento e comunicação de modo geral. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é a questão da inteligência do negócio que está por trás de toda a captação e por trás de toda a estrutura institucional. Aqui, brevemente, nossos serviços, só para vocês entenderem. E, assim, uma das coisas que a gente tem enfocado muito como diferencial nosso é a nossa capacidade de estar presente em multicontinentes e representar instituições em países como os Estados Unidos para fazer diáspora ou para fazer investimento em pesquisa de modo geral. Essa foi a grande diferença que nós fizemos no último ano e a grande transformação que a gente passou, mas também falar um pouco de Venture Philanthropy. Então são os dois movimentos que a gente faz. Mas o que realmente a gente faz de modo geral? A gente sempre tem eventos de conversa, essas rodas de conversa, a gente sempre faz as tradicionais campanhas de engajamento e também, só para vocês entenderem um pouco, a gente também mexe com projetos culturais, a inteligência por trás disso, parcerias estratégicas como um todo. E o nosso DNA, ele está desde a questão de engajamento de pequenos doadores até no topo da cadeia em que a gente envolve o Conselho. Esse foco de hoje aqui é falar um pouco sobre como que a gente usa o Conselho. Tradicionalmente, a gente está acostumado a pensar no aspecto legal do Conselho, né? O aspecto do que o Conselho faz e quais as responsabilidades e atribuições do Conselho. E a gente nunca usou o Conselho como... vou dar uma pulada nessa parte aqui. A gente nunca usou o Conselho como aquele que pode abrir portas, aquele que pode trabalhar conosco as questões tradicionais, além das questões tradicionais, as questões de engajamento e como a gente tornar ele nosso parceiro dentro do processo. Uma das coisas que eu sempre faço é, se eu pensar que o Conselho é o responsável legalmente da instituição, e se eu fizer uma comparação disso ao modelo de negócios, ele é como se fosse os acionistas de uma empresa. Os acionistas de uma empresa, eles são responsáveis
aquelas dívidas daquela empresa, mas eles também são responsáveis por trazer negócio. Eles também são responsáveis por gerar receita. Eles também são responsáveis por nos apoiar e nos dar subsídios para captar recursos. Então, com base nisso, eu já começo perguntando: a organização de vocês tem conselho? Em ambos os casos, quem não tem conselho? Alguém aqui? A senhora atua especificamente em uma causa e como que é trabalhado isso? A gente atua na prevenção e combate ao câncer de todos os tipos, homens, mulheres e crianças. E é uma instituição? É uma organização. E essa organização, ela tem um regimento interno? Exato. Então ela tem um conselho. Tem um conselho fiscal. Ok. Eu acho que é mais uma questão de... eu acho que é mais uma questão de linguagem. Mas a gente tem pessoas que são responsáveis e respondem, que se assinam um cheque, que dão a procuração para alguém lá tranquilo. Então. Você pode equiparar o conselho aí que você está falando à diretoria da associação. Isso. Da organização. É isso. A diretoria estatutária. Ok. Há uma questão. Eu confundi o Tico e o Teco. A gente que vive em mundos com várias linguagens, a gente acaba esquecendo isso. Então, quando eu chamo de conselho, eu estou chamando de diretoria estatutária. Em alguns casos, você pode... Eu acho que está acabando essa bateria aqui. Mas em alguns casos, você pode ter a sua diretoria estatutária, em que quem representa legalmente a sua instituição, e você ter um conselho consultivo ou de notáveis, certo? De um modo geral, a gente trabalha... esse aqui está funcionando. De um modo geral, o que a gente faz com esse conselho consultivo? Quem a gente chama para esse conselho consultivo? Quem? Pode ser, no caso de uma associação, associados, notáveis, alguém ligado à causa? Sim, pacientes. Mas a gente chama alguém da área de comunicação? Ok. Mas a gente chama alguém da área de fundraising, que é diferente, ou de captação, que é diferente de comunicação? Essa é uma questão. Então a gente precisa de arrumar a casa e ter alguém que nos representa nessa área ali também. A gente também não precisa de engajá-los de alguma forma? Então, uma coisa que eu queria tocar. Qual é a importância, além do entendimento das responsabilidades? A gente precisa de envolvê-los nessas atividades. A gente precisa de buscar que eles se envolvam para que eles efetivamente contribuam não só com o seu expertise técnico, mas com a missão da organização. É essencial que eles participem e apoiem da sua estratégia de captação e ajude a monitorar isso ao longo da implementação do plano. Ele também pode e deve ser um embaixador da sua instituição. E por último, construa sempre uma parceria poderosa com conceitos para alavancar resultados. A gente sempre busca alguém para nos dar conselho, ou da área financeira, ou da área de administrativa, ou da área fim, mas a gente esquece desses detalhes. Então, de um modo geral, para a gente dar uma arrumada na casa, quando a gente está falando de engajamento, existem basicamente 4 papéis que a gente precisa de pensar. O primeiro é aqueles que são visionários, aquele que lidera a estratégia e o programa de captação de recursos.
são aqueles que estabelecem as metas contigo, são aqueles que também se envolvem, porque a maioria das vezes eu ouço muito falando assim: eu quero que você traga tanto, são tantos milhões, aí, mas você é bom nisso? Gente, o que adianta ter uma Ferrari e você não ter gasolina para poder andar Ferrari, para você poder andar? Agora, é claro que, por um outro lado, né, o executivo ele tem que saber que ele tem que dar uma voltinha na Ferrari, mas ele tem que parar na garagem de vez em quando, fazer todo o relacionamento com o conselho. Então, nós como captadores precisamos de trabalhar toda essa dinâmica e esse engajamento e saber relacionar com eles. E se eu não tenho um recurso, seja equipe, seja orçamento, seja alguma outra coisa para eu cumprir a meta que é estabelecida, eu tenho que trabalhar com esses visionários, porque eles têm paixão. Outro papel é o cara que ele é doador. Então, ele vai ajudar a trazer, ele vai ajudar a contribuir, e ele vai doar todos os anos. Ele doa, por exemplo, porque a gente tem esse conceito, e isso é muito bem estabelecido, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que se te chamou para você ser parte do conselho, alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que fazer. E, geralmente, você precisa de doar. Esse é o primeiro momento. Mas ele pode contribuir através eu realmente não tenho ninguém aí de apoio, não? Eu vou precisar de... Eu vou indo lá. A gente já trocou esse microfone 2 vezes, né? Bom, o conselho ele deve mostrar aos funcionários, funcionários e outros doadores, que ele está comprometido, que ele está envolvido com a causa, que ele faz parte daquele momento. Porque se você não está comprometido, como que você vai convencer o outro a estar comprometido? Se você não se engaja, como que você vai falar para o outro esse processo? A gente costuma fazer muito trabalho de campanha capital. E o que é uma campanha capital? A gente cria um grupo de pessoas que ou tem influência ou tem capacidade de doação, e essas pessoas, elas abrem portas. A gente faz todo o trabalho, o processo de engajamento dessas pessoas. No primeiro momento, a gente não pede dinheiro para esse grupo, mas ao longo do processo, à medida que isso vai caminhando, você não vai precisar nem de pedir, porque a primeira, a segunda ou a terceira pessoa que chegar nele, falar assim: então, ok, eu vou contribuir, mas quanto você está pondo no projeto? O próprio grupo de pessoas e todo esse processo que a gente faz, ele vai cobrar isso da pessoa, ele vai requisitar isso da pessoa. Bom, e assim, se eu não me engajo de alguma forma, de algum momento, eu posso estar passando a ideia de que a organização não é idônea. A gente também tem aquelas pessoas que elas podem não ter dinheiro, mas elas conhecem quem tem. Elas sabem quem abre portas. Elas sabem articular. Esses são os embaixadores. Eles fazem conexões. Eles articulam. Eles constroem novos relacionamentos. E, por um outro lado, a gente tem todo o papel do suporte. Mas olha o papel do suporte, são os membros que costumam gostar desse papel maior e aonde a gente tem a maior atuação dos conselhos brasileiros. É exatamente aqui, ó. Você gosta de participar, você gosta de falar, a meta é essa, mas quanto você vai contribuir para me ajudar a trazer essa meta? Essas são questões que têm que ficar muito claras. A gente precisa de criar um balanço dentro do conselho, de forma que ele ajude a articular em que os 4 papéis eles funcionam.
Existem algumas ferramentas, a gente já está nesse ramo há um tempo. Existem algumas ferramentas que ao longo dos anos a gente testou. A primeira coisa que a gente testou foi uma coisa de mapear em termos de diagnóstico o seu conselho e fazer um mapeamento de em que áreas que cada um pode contribuir e como ele pode contribuir. Eu ampliei aqui e eu geralmente não faço isso, mas para mim essa é uma das melhores referências na área de captação de recursos que nós temos no Brasil hoje. Esse livro ele foi traduzido, eu conheço o autor dele e ele é um livro bem genérico, mas lá na página, ele tem uma página que ele fala, por exemplo, quais são as categorias em termos de liderança e expertise, em termos de rede, em termos de entretenimento, em termos de apoio financeiro, em termos de geografia, em que países estão representados. Se é uma instituição nacional, como que ela só tem conselheiros que são representados e só tem uma visão de um local. E a demografia, isso daqui é uma outra coisa, a gente fala muito das questões de gênero, homens, mulheres e demais. Mas a gente não fala de jovens, e essa é uma preocupação, porque os milênios estão aí. O milênio não consegue te ouvir por 2 minutos. Como você vai lidar com isso? E já existem instituições que têm dificuldade, que trazem pessoas para os seus conselhos, na intuição que ele vai contribuir. Na primeira reunião ele desiste, ou ele já imagina arrumar a agenda de um dos VPs do Bradesco, ou de um dos diretores, sei lá, do Santander. E aí vai. Como o cara vai na sua primeira reunião, na segunda ele fala, não, peraí, eu vou ver se eu foco ou apoio de outra forma. E aí começa essa questão da não participação. Mas como a gente lida também com essa demografia e com o estilo. Você tem pessoas que são agregadores, você tem pessoas que são de propósito, são pessoas que têm regras. E como você constrói todo esse arcabouço de forma que você possa ter uma diversidade de fato e isso possa te ajudar no seu conselho. Uma outra coisa que a gente fez muito é construir um acordo. Isso daqui é bacana, ele funciona porque é um acordo em que, à medida que você chama alguém para participar do seu conselho, você mostra para ele e pede o que ele pode contribuir, como que ele pode se comprometer e se engajar na causa. Isso pode funcionar e pode não funcionar. Só funciona se você for lá e pegar na mão dele e fazer com ele e ajudar ele. Mas o que é que a gente nota que tem dificultado esses processos? Uma das primeiras questões aqui a gente estabelece, por exemplo, no modelo anterior, ou ele contribuía como abrindo portas ou doando, um ou outro. Aqui não, eu fiz um cardápio. Ele tem um aperitivo, ele tem a entrada, ele tem a sobremesa. Ele escolhe como ele pode contribuir. Ele pode contribuir participando de determinados eventos com doadores, ou trazendo a rede de amigos, ou abrindo portas. Ele tem um cardápio e várias outras formas de engajar. Mas, além disso, quando a gente vai trabalhar com a prospecção, mas eu pensei que eu estava te pagando tão caro, porque você tem tantos contatos, você não vai me dar o telefone do cara lá dentro, lá da Gerdau, que vai me doar aqueles milhões? Não, porque o ativo mais importante que a gente tem são aquelas pessoas que já conhecem e são engajadas na sua causa. Agora, vou te falar muito sinceramente, eu tenho amigos que podem doar centavos. Eu também tenho amigos que podem doar reais ou milhões.
Mas muitas vezes a gente traz doações relacionadas ao nível onde nós circulamos e nos relacionamos. Então, daí a importância do conselho, que muitas vezes são pessoas que têm níveis financeiros, porque eu provavelmente posso mobilizar pessoas da minha rede pessoal, né? Vou deixar isso claro para vocês, porque os nossos números mostram por si só, se eu tivesse mais tempo eu mostrava, mas da minha rede pessoal, eu posso trazer pessoas que vão doar o quê? 10 mil, 15 mil, 20 mil, eles pagam a conta? Talvez não. Talvez para uma instituição menor que tem uma pessoa, uma causa pontual, sim. Mas como a gente eleva o tampo? Esse formulário é uma forma da gente sentar com aqueles que estão dispostos a usar e apresentar, emprestar a sua credibilidade para você trabalhar com ele, pessoas que ele pode abrir porta para vocês. Agora, existe um porém. O que faz a pessoa travar quando ele chega aqui? Bom, a primeira coisa que acontece é a questão da entrega por si só. A segunda coisa é a responsabilidade. Então, esse é um processo de cocriação. E como é que... o que acontece muitas vezes? Alguém fica com frio na barriga na hora que vai pedir dinheiro? Quem é que vai fazer isso? Quem é tranquilo, acha que é muito tranquilo captar recursos? Ok. Quanto tempo de experiência você tem fazendo isso, Leonardo? 11 anos. Na primeira vez que você foi pedir, você não ficou com Total. À medida que você vai se desenvolvendo, isso vai se tornando mais natural. Toda vez que eu vou dar uma palestra, também dá frio na barriga, porque toda vez que eu vou dar uma palestra, eu sempre invento de fazer uma coisa nova. Eu nunca sei se aquilo vai dar certo ou não. Isso faz parte da característica, mas à medida que a gente pratica e que a gente faz a coisa acontecer, a gente tira esse frio da barriga. E aí eu quero fazer algumas dinâmicas com vocês aqui. Como que a gente pode trabalhar isso? Qual é o nosso papel nesse processo? É nossa responsabilidade tirar esse frio da barriga de uma pessoa que nunca pediu dinheiro para o meu conselho. Não adianta, isso vai além da questão da credibilidade. Isso vai além da questão dele abrir o relacionamento dele. Como que a gente vai fazer? Bom, eu queria que você procurasse e anotasse num pedaço de papel o que são coisas não só relacionadas aí com essa ansiedade, mas o que te impede hoje para captar recursos, em termos de o que gera esse frio, essa questão, sabe aquela coisa que, eu tenho que ir lá mesmo? Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem sobre isso, fazer uma lista. Agora, eu queria que você procurasse uma pessoa e compartilhasse essa lista com essa pessoa para discussão. Por causa da questão de tempo, eu vou começar a fazer perguntas. Quando você estava conversando com uma pessoa ao lado, você identificou as mesmas ansiedades? Quais foram as ansiedades que foram identificadas? O que mais? Conhecimento da causa. Conhecimento da causa. O que mais? Julgamento. De lidar com o inesperado, com o primeiro Lidar contato. com o inesperado, primeiro contato. O interesse da pessoa tem. Olha só, existem várias questões que elas afloram e olha, à medida que você tem um pouco mais de
experiência, você já não preocupa tanto, porque você cria uma casca grossa, com a receptividade, mas você está muito mais preocupado com vou ter jogo de cintura para lidar com a situação. Isso vai evoluindo. Agora vamos pensar o seguinte: que outras coisas na vida trouxe essa mesma ansiedade? Por exemplo, amor, nascimento. E como que você lidou com essas questões? Alguém? Que aconteceram, simples assim. Aconteceram. Tem que acontecer, não tem? Coração. Hã? Coração. Mas você também se prepara, né? Você vai para uma reunião sem estar alimentado, com sono, cansado. Então, essas são algumas coisas que a gente tem que lidar com o dia a dia para superar. Uma outra questão que eu queria perguntar, eu já tinha feito as perguntas, que se você classificasse todos esses medos, pense como que você poderia fazer para superá-los. E se você comparar com esses medos da vida, do dia a dia, você tem que fazer, não tem? Você cria casca grossa, você faz. Agora imagina como que a gente pode traduzir isso para o nosso conselho. Criar essas dinâmicas, mostrar que você é ser humano, falar com ele, é assim mesmo, ensaiar, praticar, isso é muito importante. Uma outra coisa que acontece muito com o conselho, tá, é a gente pensar e de falar que o dinheiro não é o foco central. Tira a preocupação do dinheiro. Eu vou pedir. Quando a gente estava falando de campanha capital, a gente fala assim, se o cara, a gente fez recentemente um estudo de viabilidade, na primeira entrevista, subi a escada, olhei assim, um quadro com algumas fotos, aí eu vi o Papa Francisco, um casal segurando a mão do Papa e com um presente na mão. Eu entrei na sala, era a mulher segurando a mão do Papa Francisco. Eu falei, uau! Aí eu falei assim, gente, será que eu vou dar um de tiete aqui ou se eu vou ser profissional? Fiquei caladinho, eram 2 mesas, a senhora saiu, aí eu falei, eu tô falando com a filha, minha filha é isso, não sei o que, eu tô olhando o barquinho ali. Eu tô de olho no barquinho, eu falei, esses barquinhos. Aí tô conversando e tal, aí de repente ela falou assim, então, eu não estou preocupado com o valor do projeto, com a captação, é um projeto só de 150 milhões. Eu estou preocupado com a sustentabilidade dele, como que ele vai se manter? Beleza, tranquilo. A gente desce, o Thiago vira para ela e fala assim, o que os empresários aqui da região gostam de fazer? Barco. Eu olhei e falei, mas aquele lá é o quê? De 60 pés? Ela olhou assim para mim, essa que você viu, ele presta atenção, é uma ferrete. Eu falei assim, por aí você vê o nível. Quando você entra, tira o foco, preste atenção, mas fale da causa, fale com o coração, ouça, esteja presente. E aí eu quero dar um desafio para vocês. Eu preparei 3 dinâmicas, mas eu falei para o pessoal, olha que dessa vez vocês não deram 1 hora. Eu falei que 1h30 seria legal. Eu queria que você pensasse, eu vou pular essa dinâmica. Essa daqui, ela fala um pouco de, além de você falar da causa, né? Essa é ótima para você falar, trazer para o seu conselho. Eu vou ler ela. O que você responderia para uma pessoa se ela te perguntasse por que você se importa tanto com a organização que você é membro do conselho? É um discurso. As pessoas pescam isso. O que move sobre você? O que faz você levantar da cadeira e falar, poxa vida, isso é bacana? Como você conversaria com isso com as pessoas? O entusiasmo tem que ser o mesmo, tá?
Isso daqui são perguntas, depois eu disponibilizo para você, mas além da gente tirar o foco do dinheiro e pensar e observar, a gente tem que aprender a fazer boas perguntas. Eu tive sorte, eu vim de família pobre, mas no meu tempo que eu morava em São Paulo, eu tinha um amigo que me levava para Ilha Bela, então por isso que eu entendo de barco. Aí eu liguei para o meu amigo na hora que eu saí da reunião, porque mesmo eu sei que Ferretti é uma Ferrari dos barcos. Eu perguntei para ele assim, para manter um barco desse e tal, passei as características, ele falou assim, olha, nem o do Neymar, porque eu perguntei o de 60 e de 90, na hora que foi de 90, eu falei, nem o do Neymar é de 90, mas o de 60 a pessoa já tem que ter grana só para ter, né? Se você dá uma viagem, fazer uma viagenzinha, já vai alguns algumas questões aí, mas eu queria que você agora procurasse uma outra pessoa e um vai ser o contador de causa e o outro vai ser o ouvinte. Você vai contar a história do seu parente favorito e seja o mais específico por quê. Tá? Depois, você vai perguntar para outra, na verdade você foi antes, né? É porque ele não foi. Depois, você vai ter de pensar por que essa pessoa é seu favorito e por que essa história é importante para você. Faça essa parte. E depois a outra pessoa, ela vai ter de contar a história de volta. E aí você dá o feedback para ela. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso. Tem que ser 4 minutos. Eu tô filmando. Vai. Dois voluntários. Se não tiver voluntário, eu vou pegar, hein? Eu vou indicar. Eu quero um ouvinte de uma e o contador ainda continua contando histórias. Geralmente o que voluntário a ouvir a história do outro. E o que você lembra de todos os detalhes? O que mais te marcou? Alguém? Quem? Quem mais? Existe uma contradição da história que ele diz uma pessoa que questiona a atitude da pessoa. Aquele sonho ele não realizou, mas foi um outro caminho de diretor. Quando eu, enquanto adolescente, eu gostava muito de circo, e lá no interior de Pernambuco, passou no circo, passou na cidade dele. Ele foi lá, viu o circo e tal, ele foi embora e não colocou no teto, foi embora do circo. Mas ela guardou com facilidade que foi sonho, não foi? Será por quê? Entusiasmo, presença. Isso vende. Tem que estar engajado. E a gente precisa de fazer com que o nosso conselho ele incorpore isso dentro do processo. Eu estou passando algumas técnicas. No ano passado eu tentei fazer algumas dinâmicas nessa palestra e eu escolhi só 2 e, de novo, por causa de tempo, a gente não conseguiu explorar tudo. Mas uma das coisas que são muito importantes que fazem parte desse processo é vocês poderem trabalhar com o seu conselho à medida que você vai contando histórias, contando o impacto das questões, o que ele aprendeu e como ele se posicionou. E aí você tem que fazer os 2 papéis. Você tem que contar a história e depois você tem que ouvir como ele está contando para você. Mas o detalhe
não é, principalmente na área médica, né, entrar naquela coisa do tecnês. Não, peraí. Como que eu posso então, porque se você é uma pessoa mais técnica e o outro ele traduziu a si mesmo, a gente precisa de achar um meio termo para que as pessoas compreendam esse processo e se torne uma metodologia simples, mas que ele possa falar com propriedade, porque não adianta eu dar os termos sofisticados técnicos para quem não se empodera desse processo, né? Mas ele faz o papel dele, porque com os amigos dele ele consegue falar, por mais que ele fale assim, tem um nome sofisticado, mas basicamente, sabe, é uma doença que a pessoa ataca o sistema nervoso e chega, dependendo da região, você vai para o baço, a pessoa ela entra em coma, doença do sono. Você vai falar o termo dela lá. Acontece lá no Congo. Não tem a causa. Ela fez o meu trabalho. É isso. Enquanto você contava a história a história, o ouvinte, o que você estava se fazendo para você poder ouvir? Você estava interessado? Você estava ouvindo aquilo lá? E aí você tem que perceber, o seu conselho está ouvindo essas pessoas. E você como, do outro lado, você está lidando, você está presente, porque como que você trabalha de um lado ou de outro no futuro para superar e para evitar esses comportamentos, né? Eu geralmente relação, como você faria diferente? Porque como? Aplicando isso no dia a dia dessa instituição, aplicando isso com histórias, a gente sempre fala muito claramente, traduzindo para a linguagem dele, a gente vai superando essas questões. E quais são essas 3 coisas que você pode fazer quando estiver conversando com o membro para certificar que você está presente? Certificar ouvindo, porque ouvir é ouro. Agora, outra coisa, não procure doadores, procure amigos. Agora tem uma questão, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque existe um momento que vira muito social, você tem que saber a hora de virar a chave, porque senão o cara vai assustar na hora que você pedir dinheiro e ele vai sentir que você fez todo aquele processo com a intenção de pedir dinheiro. Então tem que saber, existe uma linha muito tênue aí. Você tem que saber se relacionar, mas seja direto, fale isso. E assim, outra coisa, né? Não procure os friends de agora, porque esses friends de 10, 20 anos atrás, eles eram todos brokes, né? Todos sem grana. Então, mapeie um pouco disso. Agora, também é muito importante, eu vou passar isso aqui muito rápido, porque isso aqui é o tradicional, que a gente possa trabalhar o planejamento institucional, a governança, a liderança da instituição. Que eles estejam presentes, mas que eles saibam dos números, que eles saibam o que estão acontecendo, porque à medida que você está conversando e transferindo, e eles vão envolvendo os amigos deles, eles se sentem às vezes traídos por não saber de coisas que estão acontecendo na instituição no dia a dia. Então, trabalhar desde a missão, as questões de análise interna e externa, as questões de opções estratégicas, porque é muito mais informativo e participativo para que eles tenham conhecimento, porque quem executa são os profissionais do dia a dia. Trabalhar esses planos de ação e trabalhar com eles de forma que esses sonhos se tornem em planos e os planos se tornem em ação do dia a dia. Então, quando a gente fala em governança, a gente sempre fala muito dessa questão da accountability, dos controles, a gente fala das questões das atividades estratégicas, a gente fala muito das políticas organizacionais, mas quando a gente está querendo focar para o futuro, porque accountability para mim e controle de monitoramento é eu olhar o que aconteceu, mas aconteceu. Um é menos ou mais importante que o outro.
aprendizado é olhar as atividades estratégicas. E nessas atividades estratégicas, o que a gente tem que entender é que elas são tão importantes quanto pensarmos nas questões de finanças, de gestão e de impacto da instituição. A gente precisa de pensar na sustentabilidade, mas no processo, porque captar recursos é um processo. Ele não é eu fazer uma campanha, e captação não é comunicação. A comunicação é a parte que a gente vê, né? Então, quando a gente está falando da governança, de um modo geral, a gente tem lá os aspectos legais, os aspectos econômicos, né? Em termos de auditoria, em termos do executivos, em termos de finanças, mas a gente tem que ampliar esse conceito para a questão não só dos programas ou da intervenção em si, mas da captação como um todo, para que a gente possa agir de forma estratégica na governança como um todo. Isso envolve, gente, não só a estratégia, a governança, mas a questão de remuneração. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu vi uma pesquisa outro dia que um profissional formado da área de saúde, formado numa dessas Ivy Leagues, dessas organizações importantes, Harvard, Stanford, o CEO que sai dessas instituições, de um modo geral, quando ele vai trabalhar no segundo setor, na iniciativa privada, ele ganha cerca de $400 mil por ano. Isso, para ficar mais fácil, uns $40 mil, se a gente traduzir para a nossa realidade, não é 120 mil, é $40 mil. É uma pessoa que ganha $40 mil. Tá? O mesmo executivo, se ele fosse trabalhar num hospital, gerenciando um hospital, ele ganharia em torno de 250. Vamos falar uns 25 para vocês entenderem por mês. Agora, você sabe quanto que, em média, um CEO de uma instituição, eu estou falando mesmo nível de responsabilidade em termos de receitas e despesas, número de staff, tudo mais. Sabe quanto que, um modo geral, um profissional, esse CEO de uma organização ganha, em média? Eu sei que se eu for para o lado internacional, eu já vi instituições que pagam os $30 mil por mês. Tá? Eu vejo de tudo. Mas, em média, o cara ganha 90 a 120 mil dólares, vai ser entre 8 e 12 mil. Mas eu quero exigir daquele profissional que ele tenha a performance do cara ganhando 40. Isso é uma coisa que a gente precisa de começar a pensar, refletir e avaliar dentro das nossas instituições. Porque isso vai além da cultura, isso vai além do conselho, da organização, isso vai além da gestão em si, mas dos recursos que estão disponíveis para esse cara trabalhar. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente falar em sucessão é um problema. A gente é um setor das que a gente... Uma vez eu falei uma frase que foi muito bacana, mas eu esqueci, a nossa inovação, nós somos um setor de muito das mesmas ideias, que não compartilha, e que mesmo dentro do terceiro setor, não estou falando sobre captação, a gente tem o fórum dos doadores, o fórum dos captadores, o fórum dos intermediários, e aqui, cadê a cola? Como que a gente faz isso tudo trabalhar aqui? Mas está muito ligado a essa questão de legado, de sucessão. Eu acho que a gente tem uma crise e umas questões de vaidade envolvidas de um modo geral, mas o que se resume aí é como que a gente lida com as questões de poder e como que a gente trabalha isso e como que a gente usa dessas dinâmicas e do dia a dia e do jogo de cintura para engajar as pessoas, para mostrar para eles o problema,
Como que eu trago ele? Um amigo meu outro dia ele falou um negócio para mim assim. Então, quando eu percebo que eu tenho dificuldade, na verdade ele usou a palavra inimigo, ou que eu tenho dificuldade com a pessoa, eu me aproximo dela, para poder entender como que eu posso superar essa dificuldade. Então, as pessoas que mais me ensinaram na vida, assim como provavelmente os professores que mais te marcaram foram aqueles que te cobraram mais na vida. Então, as pessoas que mais me ensinaram na vida foram aqueles que me deram trabalho. Mas a gente aprendeu. Gente, aqui tem 10 dicas. Eu não vou, por causa de tempo, não vou lê-las. Eu sei que o nosso tempo está praticamente estourado, mas são formas que você pode engajar o seu conselho. Todo mundo, você quer mais uma? Tá bom. Eu não coloquei, meu e-mail está ali no final, ali. Se alguém estiver interessado em receber a apresentação, por favor, me mande. O ano passado a gente disponibilizou um link para baixar. Esse ano a gente ainda está refazendo o nosso site. Eu não tive tempo de lançar mesma questão aí. É só me pedir e eu fico à disposição aí de vocês. Perguntas? Você falou de histórias. Queria saber que na sua jornada, se você teve alguma história bacana para contar de um conselho difícil e que, de alguma maneira, você conseguiu ali com essas estratégias reverter. Você tem alguma história para contar para gente? Levou 10 anos, mas eu consegui. Em algumas situações, basicamente, significa você trocar com as pessoas do conselho. Mas eu me lembro que a gente teve um momento em que eu não tinha acesso ao conselho, quem tinha acesso ao conselho era o diretor executivo da instituição, e assim, a gente ficava tentando acessar e a gente não conseguiu, e eu bolei uma apresentação de forma que eu apresentasse o conselho. Na hora que eu apresentei, que eu abri, isso abriu a porta para uma pessoa do conselho. Então, o segredo é você ter em conta essa pessoa do conselho do tempo e trazer ele para o seu lado como seu aliado, achar um campeão e fazer perguntas. Como você pode me ajudar nessa causa? A pessoa gosta muito quando você pergunta para ela, mostra interesse. Ele pode falar coisas que você não sabe. Ele pode falar assim, isso não funciona. Mas você chega um momento que ou você trabalha com ele, mostra essa realidade, você não fale que não funciona, mostra para ele que não funciona. Se você já testou e você pode testar e isso não vai gerar despesa, ok, vamos fazer. Deixa a coisa acontecer. Teve uma situação específica que o conselho queria implementar face-to-face, que é essa questão de captação de rua. Eles bateram nisso e falei, gente, não vai dar certo, mas tudo bem. Nós tentamos no primeiro ano, ok, fizemos, testamos, tal. Isso tem muitos anos, nem existia as organizações que faziam isso. Aí no segundo ano, eu montando o plano, eu separei o dinheiro para fazer, repetir a estratégia. Eles falaram, mas não funcionou, por que você está colocando? Eu falei, mas vocês gostam tanto que eu trouxe. E eles mandaram eu tirar. Eu falei, ufa, me livrei. Então tem situações que você trabalha caso a caso, mas você tem que ter um aliado lá dentro. Tá? Gente,